tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Sentam-se todos acolhidos, abraçados por toda essa equipe amorosa que nos recebe quando a gente chega ali no portão, já derramando assim muita vibração positiva em todos nós, para que a gente se harmonize, se acalme e possa receber, vir aqui e entrar em contato com essa espiritualidade, receber tudo aquilo que a nossa amiga vem nos trazer dos seus estudos, para que more no nosso coração. Hoje a gente vai ter o prazer e a alegria de ouvir aqui a Denise, que não vem desde antes da pandemia, e hoje está aqui de novo com a gente, trazendo o seu estudo dos seres perfeitos, e que a gente possa estar aqui com o coração aberto, para ser bem receptivo a tudo que ela nos trouxe. Vamos fazer o preparo do livro Linha de Luz, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o desejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter o cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece ao desígnio do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na obra da sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Vamos nesse momento, então, nos conectarmos com o alto, com esse Pai de amor, de bondade, de justiça, de sabedoria, que nos orienta e nos ilumina. Agradecer ao Mestre Jesus todos os seus ensinamentos. Agradecer a Emmanuel esse preparo que tanto toca os nossos corações. Que cada um de nós que aqui está possa se conectar com o seu mentor, com o seu anjo de guarda e ouvir os seus ensinamentos. Que cada um de nós possa mergulhar dentro de si e cuidar do seu dia e do seu caminhar. E pedimos a toda essa espiritualidade amiga da casa, ao mentor da nossa querida amiga Denise, que possa inspirá-la nesse momento, para que ela, com tranquilidade e com amor,
Deus. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear os nossos corações na tarde de hoje com grande gratidão. Hoje eu me encontro aqui e para falar do Sede Perfeito, com essa abertura maravilhosa, que aí nós olhamos o nosso desejo de sermos livres, né? Tão tranquilos, né? Tanto a sua sapiência de ser algo para nos referenciar. Porque às vezes a gente tem um desejo, né, de resolver algumas questões e tudo é para ontem. Tudo que a gente olha ainda fala assim, cara, a gente está tanto tempo estudando o Evangelho e aí é claro que nós vivemos em sociedade, nós deparamos com alguns companheiros que ainda não estão comungando da mesma forma que nós, mas quando eu digo da mesma forma não significa melhor ou pior, apenas diferente e nos causa um estranhamento. Aí nós ficamos naquela ansiedade, que momento é que nós vamos ter uma unanimidade de pensamento? E aí vem Emmanuel nos dizer, faça a sua parte. Algo assim, né? Então a cada dia basta o seu mal. No Sede Perfeito nós temos essa ansiedade porque de alguma medida nós percebemos algum desconforto em nós. E à medida que nós vamos estudando, nós vamos deparando através do autoconhecimento que nós já temos condições de largar algumas coisas. Inclusive os nossos amigos budistas nos dizem que o que nos causa sofrimento são os nossos apegos. Mas no nosso Evangelho nós vamos ver que fala algo muito parecido. E é que o item 11 do Sede Perfeito nos pede para cuidar do corpo e do espírito. Também vivemos numa sociedade em que o corpo é tudo, né? Nós temos que entrar numa agulha quando a OMS diz que a maioria, ou seja, a população em sua maioria está obesa. E aí quando nós estudamos o que é moda quem dita é a maioria. Então se a maioria está obesa, a moda é ser moda, gente. Não é? Já que a maioria acredita, né? E mesmo assim isso nos causa um transtorno. Nós queremos porque queremos um dia lá atrás, aquele meu shortinho coube, enfim, isso me causa uma angústia. Mas é a angústia de começar a aceitar o que eu sou hoje. Não como topo, mas algo crescente, algo em movimento. Aí os Espíritos colocam, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ou seja, eu preciso ficar ali macerando o corpo, colocando aquelas cintas apertadas, aquelas que estão com algumas curvas de santos. Será que eu preciso disso tudo para a perfeição moral? E aí, imediatamente, nós lembramos do silício lá que antigamente se tinha, vou falar de antigamente, né? Porque agora a gente não liga mais para isso. Mas usava na perna, usava na coxa, usava no braço, aquelas, que agora me fez lembrar, tem meu sobrinho, que no carnaval que saí de mulher, eu fui prestar uma pulseira para ele. Aí ele não conseguia enfiar a pulseira, ele falou, mas isso é um silício, como é que a sua mão entra aqui? É algo assim, né? Nós mulheres, então, às vezes nós estamos com um salto alto, não é uma crítica, mas é belo a pessoa assim e diz que é confortável. No final da noite ela vai ter que ver a moda do chinelo de dentro que vai tirar aquele sapato e ficar mais à vontade, aproveitar mais a festa. E às vezes, né, tem casamento que a gente fica doido para chegar a hora do chinelo, porque ninguém aguenta. E se você vê, não existiu no convite que você tinha que ir com aqueles calçados. Mas fica mais bonito. Para quê, gente? Vamos parar a pensar que se é nosso desejo termos uma moral mais elevada, não são com esses saltos altos. Mas vamos lá no Sede Inteligente. Porque como é que a gente vai descobrir realmente o que nos faz bem ou não? Como alimentar
parte moral, o que eu posso fazer para esse burilamento da moralidade, sem analisar a inteligência. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 71, ele pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? Como eu falei do casamento, às vezes você olha aquela pessoa que está a noite toda naquela plataforma, aí a gente pergunta: será que isso é inteligente? Dói o pé, depois fica com esporão. Está com salto alto. Mas tudo bem. Depois ela vai nos explicar se isso faz bem, mas tá bom. Aí responderam para Kardec: a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se, ou seja, através do corpo físico, através dos órgãos materiais, ela pode se manifestar. Necessário é que o espírito se una à matéria mineralizada para intelectualizá-la. Um corpo sem vida, ou seja, um corpo lá sem um espírito, não tem como ser intelectualizado. Então, a inteligência é um atributo do espírito, mas que é só nas relações é que nós percebemos em que momento ela se manifesta. Aqui, eu estou tentando fazer aqui, olha, sei lá, pose aí pro Instagram, mas eu não sei se aqui fica melhor, fica? Atrapalha? Não, tá ótimo, onde você quiser. Ah, então aqui fica melhor. Eu vou atrás de você onde você estiver. Ah, então aqui fica melhor. Então aqui nós vamos ver que é uma analogia. O espírito, ele é amorfo, ele não tem forma. A gente não tem a menor ideia de quantos anos nós temos como espírito, muito menos a nossa forma. Por uma necessidade, até nas relações, nós criamos o perispírito, que é essa camada para que o intelecto possa se manifestar. E aí, na nossa condição de existência, tem um corpo físico. Por isso aqui é um sistema. O nosso tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Aí, seguindo ainda na questão 71, a resposta vem: a inteligência, ainda o esclarecimento sobre o que Kardec pergunta sobre a inteligência ser um atributo do espírito. Ele fala: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar. Por que ele diz seres orgânicos? Porque a planta é um ser orgânico, mas não tem a inteligência, não tem o pensamento. E quando ele diz com a vontade de atuar, porque nós pensamos, nem sempre nós falamos o que pensamos, nem sempre nós agimos como pensamos ou falamos. Mas, de qualquer forma, isso é um atributo do espírito. Nós pensamos, nós falamos, nós agimos, nós interagimos. Então, até Leon Denis tem um estudo que ele fala sobre a vontade, que a vontade impulsiona, a vontade faz você ter vida. Na psicologia, Freud traz a pulsão de vida, que faz você se movimentar. E às vezes, quando você está muito descrente dessa sua predisposição, ou então entrega ao outro essa pulsão, porque ninguém me chamou para o casamento para eu usar o sapato, assim, aí eu fico todo deprimida, arrasada, porque eu comprei o sapato na liquidação e ninguém me chama, o sapato está lá parado. E aí eu fico com o humor mais rebaixado, e como espírito, eu posso me identificar com esta posição de humor rebaixado e achar que é um tanto mais dificultoso sair dessa posição. Que de alguma medida eu me sinto confortável, como se aquele conforto fosse algo protetivo. Então essa vontade, até a vontade de sair desse estado, seria como um carro parado e que a gente tem que empurrar. Requer um investimento de energia um tanto maior, mas a possibilidade de sair daquele estado depende de quem? Dessa vontade de atuar. A consciência de que existem e de que constitui uma individualidade cada um. Essa é uma frase que eu amo. Cada um de nós
queremos ser até parecidos. Tem pessoas que falam assim para mim, você parece com uma outra palestrante, que aí nós combinamos de uma que fazia propaganda da outra, a deusa. Aí elas falam assim, nossa, vocês se parecem muito, que vocês se gesticulam demais. É algo assim. Nós somos parecidas, mas nós não somos iguais. E isso é importante. Nenhum de nós não somos havaianas, nós somos parecidos. Podemos lembrar alguém, mas nós somos uma individualidade. Filho único. Aquela coisa, quando Deus nos fez, você é único. E jogou a corda, aquela forma, jogou fora. Porque na hora de fazer o outro, e o outro, e o outro, nós somos uma individualidade. Às vezes nós queremos ficar até iguais, mas nós não conseguimos. Assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de provarem as suas necessidades. Aí começa. Como a inteligência precisa estabelecer, através das relações, o que realmente é necessário para cada um de nós. Realmente necessário. Porque às vezes a gente atribui algo que não tem absolutamente a ver com a necessidade. Nós podemos precisar de um ar assim batendo na nossa frente, estamos latando, mas isso nós podemos precisar. Mas necessidade, eu ia dar aqui, mas eu ia continuar falando. Eu sinto muito o que vocês vão ler, mas eu ia continuar falando. A gente tem que ver o que é necessário e o que precisa. Preciso, ok, mas necessário é algo que sem isso eu não vivo. E às vezes a gente atribui alguns itens, alguns objetos, alguns sujeitos que sem isso eu não vivo, é porque eu não estou tendo um autoconhecimento, uma autovalorização suficiente. Que na relação com o exterior promovem as necessidades. Por isso que eu começo a me confundir. O que realmente é necessário? E aí a gente vê quem é muito magro quer ser gordo não é magro, quem é cabeludo quer ser careca, quem é careca. Então aí a gente fica nessa dança da cadeira. Porque nós precisamos nos aprofundar, como diz na questão 919 do Livro dos Espíritos, através do autoconhecimento. Quem realmente eu sou? O que eu me vejo? Quando eu me vejo? Eu gosto do que eu estou me construindo. Não é o que eu me construí. Porque eu estou constantemente, ainda pegando o gancho da lição do preparo, que diz a cada dia eu tenho que me analisar como eu estou hoje, quando eu acordo, e no final do dia, como eu realizei esse dia. Eu acho que o propósito de todas nós, de todos nós, é sermos espíritos puros. O que foi que eu fiz hoje para que esse propósito, que esse meu objetivo seja atingido? Algo nesse sentido. Chamando agora no Evangelho, para resolver essa questão, o Espírito é do lixo, para resolver essa questão, apoiarei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa na carne. Aí nós começamos a observar o seguinte: quando ele diz que cuidar do corpo influencia nessa relação, a relação do espírito com o corpo, imagine se eu tenho uma limitação no meu corpo por escolha minha. Eu vou fazer uma dieta. Vou ficar 24 horas sem comer. Um jejum intermitente. 24 horas porque eu quero emagrecer. Vou ao casamento. Gente, quem for casar, por favor, me chame. Porque toda hora vem alguém aqui querendo ser convidado para o casamento. Mas eu vou casar e eu vou fazer um jejum intermitente. Aí alguém vira lá e fala assim: Denise, vem aqui participar de virar uma laje na minha casa. Gente, por todas as questões, é não. Porque primeiro eu estou fraca. 24 horas sem comer.
chateado, que não tem isso, não tem os convites que a gente recebe, não é Vermelândia, mas algo parecido. E a gente fala assim, eu vou porque senão a pessoa vai ficar chateada. Juro, você não tem condições, gente. Nesse calor, então, para quê? É problema de índio, qualquer pessoa que queira casar. Porque é muito calor, é muita roupa, é salto, sua amiga aqui que está de salto. É muita coisa que você tem que colocar para ir num evento. Então, é melhor não convidar. É melhor você dizer que não posso. Olha, eu estou ocupada. Mas, de qualquer forma, a gente vai analisar por quê. Aqui eu fiz uma analogia com o sendo espírito. Mais uma vez, sem órgão, sem nada. Aqui o perispírito já com o órgão. E aqui o corpo físico, que o corpo físico já traz lembranças do perispírito, já com os órgãos. Como ele disse que a alma fica cativa, e a diferença de alma para espírito é porque Kardec cunhou esse termo para dizer que alma é o espírito encarnado. E espírito, aquele que não tem esse último órgão. Aí, quando ele diz que é uma alma cativa, nós precisamos entender que nós somos isso. Nós somos um sistema. Então, todas as vezes que eu beneficio o meu corpo sem exagero, mas no equilíbrio, com aquela necessidade do equilíbrio, né? A necessidade de ficar aqui no Instagram, mas eu preciso me conectar, eu, espírito, qual é a real necessidade? Porque eu, encarnado, eu tenho um outro tipo de necessidade. Vou dar um exemplo clássico. A Thelma me convida para vir aqui apresentar uma palestra. Aí alguém me chama nesse mesmo horário para fazer uma corrida de 21 quilômetros. Oi? Suponhamos que haja conflito de convite. Eu tenho que analisar espírito e o meu corpite. Se eu vou aguentar 21 quilômetros, você até conseguia chegar lá, haja joelho, uma maca, para me pegar uma maca. Olha o trabalho que eu vou dar para os organizadores. Então eu tenho que ter noção do meu limite, noção do que me cabe, das programações que eu exijo, que eu quero isso, mas será que posso? Devo? Isso aqui é um sistema psíquico. Nesse sistema nós precisamos integrar corpo e alma. Continuando no Evangelho, para que essa prisioneira, ou seja, o espírito que está ali preso no corpo físico, viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tenha o corpo de estação disposto e forte. Não se preocupe, aqui vai nevar e eu vou ficar suando. Não se preocupe, é assim mesmo. Aí quando ele diz assim, mesmo essa prisioneira, ela tem que conceber as ilusões da liberdade, ainda agora nós estamos até falando sobre isso, a ilusão da liberdade por quê? O que é liberdade, né? E a gente acha, fica procurando nos lugares ou em alguma situação tais liberdade. E a codificação nos diz que a liberdade que estamos no único lugar é do pensamento. Nós temos a liberdade de pensar. Por isso que ele coloca que a prisioneira no corpo tem a ilusão física, no corpo físico, no estado físico, de que ela é livre. E onde ela é livre apenas no pensamento. Tem o corpo de estação disposto e forte. Forte para quê? Para ela manifestar sua inteligência e vontade. Neste momento, eu trouxe até duas figuras, porque às vezes fala assim, a menina se falou de um homem. Não, ela só falou da mulher, eu não me encaixo. Aí trouxe as duas, para a gente ver que quando ele está falando dessa situação, de ter a necessidade de cuidar do espírito, do corpo, para que nesses momentos nós tenhamos consciência de que se nós ainda não desencarnamos, é que tem ainda uma coisa para fazer. Às vezes, eu tenho uma mãe de 88 anos, ela me fala, por que Deus não me chama? Aí qualquer coisinha que ela tem, ela fala, meu Deus, será que é a mesma hora? Aí no outro dia, ela é muito católica, ela fala assim, eu preciso me confessar, porque se eu não me confessar, Deus pode me chamar e eu vou chegar lá sem me confessar, é um problema. Aí marcaram para ela a confissão. Ela falou, quem foi que disse que eu queria me confessar? Eu não quero me confessar. Que insistência vocês têm? Eu não quero, né? Olha, com medo de estar sendo credenciada a ser chamada. Para ela
ela, se ela não se confessar, Deus não vai chamar porque vai ter benevolência por causa disso. É algo nesse sentido. Quando nós nos desdobramos e sabemos que temos ainda alguma coisa para fazer, nós não tememos a morte, nem mesmo nesses momentos. Mas para isso nós devemos pensar, falar, agir em conformidade. Pensar, falar, agir. Agir e sentir. Eu sabia que estava faltando parte. Procurar sentir em conformidade. O sentir é um exercício. Porque às vezes nós encontramos aquela pessoa que a gente fala assim, jura? Mas tudo bem. Essa pessoa só está ajudando, está te sinalizando que você precisa trabalhar um pouquinho mais o seu espírito. E aí, às vezes, ela é aquele instrumento para que você desenvolva uma tolerância, uma paciência, e tudo aquilo que o Evangelho pede. Amar os seus inimigos. Então, aquela ali é um símbolo do que você precisa fazer para trabalhar as suas questões. Continuando, no seu perfeito, façamos uma comparação. Isso é o espírito protetor que nos evoca. Eles se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Aí, quando nós paramos na aptidão, se eu fizer uma pergunta aqui, cada um de nós, será que trabalhamos naquilo que nós olhamos e dizemos assim, essa é a minha habilidade, eu trabalho nisso porque eu gosto, ou eu trabalho nisso porque eu preciso pagar minhas contas? Vida de adulto é assim, né? Às vezes a gente nem para pensar que é para não ter conflito, mas a gente trabalha para pagar conta. Uma minoria consegue realmente trabalhar naquilo que dá prazer. Mas isso não significa que você não tenha que reconhecer as suas habilidades, as suas aptidões. Você pode, neste momento, estar empotado, porque precisa pagar conta. Mas você criar estratégias na sua vida para que você realize esse seu sonho. Que isso é possível. Como nós vimos no início, a vontade te impulsiona. Se você focar, você vai conseguir. Ah, beleza, já estou velha. Velha é coxa, porque espírito não fica velho. O corpo, como disse, não dá para eu correr uma maratona. Mas daí considerar isso ser velho é uma distância. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos a idade, com a nossa idade cronológica, é só para nos situar nessa encarnação. Quantos anos nós temos nesta encarnação? Porque o espírito ele vai evoluindo. Ele não tem idade, consequentemente, ele só tem, ele vai adquirindo cada vez mais aptidão e habilidades. E aí, o que esse espírito nos convida? Que tenhamos um equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque em desequilíbrio, uma dessas partes pode nos trazer conflitos. E conflitos internos, porque nós justificamos aquele desconforto por alguma coisa, por uma conta que eu tenho que pagar, por um desejo não realizado. Continuando, o Espírito diz assim, inevitável parece a luta entre os dois, ou seja, o Espírito e o corpo. E difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Será? E aí nós vamos ver. Através do autoconhecimento, eu posso ter uma pálida ideia do que me dá equilíbrio. Agora, eu chego a esse equilíbrio desejado, ou ilusório, como o Espírito nos disse. Sabe quando eu começo a me desequilibrar? Quando eu fico assim, a coisa está muito boa. Nossa, minha vida está ótima. Quer ver como daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai bagunçar? Aí eu fico maluca, arrumando problemas para justificar o meu desequilíbrio. Eu tenho que me perguntar, será que eu estou tão aposto? Ih, eu acho que está aqui, alguém se identificou. Mas assim, às vezes, eu olho
tenho que resolver. Problemas que nem é meu, eu adoto, que é para continuar com aquela confusão. Daqui a pouco eu falo, mas que injustiça? Claro, fui eu que fui procurar. Aí eu ligo para um, ligo para outro, é uma perturbação só. Para quê? Me deixar num estado de desequilíbrio. Aí eu fico com aquele esforço de equilíbrio de novo. Ou seja, eu tenho que parar e analisar se isso não cansa. Espírito puro, seja perfeito, está lá sendo evocado, eles não ficam com essa ansiedade, essa situação de querer cada vez mais e mais. Às vezes a gente se vê assim, perturbado. E quando a gente sai dessa perturbação, ai, que saudade. Alguma coisa vai me acontecer. Gente, não pode ser normal, essa vida está pacata. Tem uma pessoa na família que bebe pra caramba, aí teve que fazer um exame e ficou sem beber. Ele ficou, nossa, que coisa chata. A vida cinza, a família inteira feliz, porque ele não perturbou ninguém. E ele perdido no meio, mas tudo cinza. Aí eu olhava pra gente, vocês são esquisitos, só bebendo. E a família inteira feliz. A gente tem que ver quem que vai ser perturbado do lado dessa criatura. E às vezes nós temos esse vazio. Aí eu vou trazer um filósofo dinamarquês, Kierkegaard, no meados do século XX, ele era religioso. Então ele trazia, tinha uma pegada do ser humano que é muito interessante, que também vem a ver com esse nosso ser perfeito. Kierkegaard dizia o seguinte, que tem uma fase do ser humano que ele consta da fase do estético. O que seria o estético? Ele queria ser ovacionado, ele queria que todo mundo se apaixonasse por ele, ele se sentia, os lugares eram belos, um corpo de acordo com a época, né? Porque às vezes aquela época, uma barriguinha, hoje em dia todo mundo quer barriga sarada, mas assim, ele era o cara. Um montão de mulheres o adorando, homens o adorando, e ele chegava ao cara. Só que ele diz que quando começam a vir os conflitos, é que essa fase de muita festa, muita saída, muita bebida, ele começa a cansar. Aí quando ele cansa, ele naturalmente passa para o estágio seguinte, é o estado do ético. Que aí ele se preocupa um pouco mais com o outro. Ele já não quer ser só ele o ovacionado. Não, ele já se preocupa em fazer o bem ao outro, em querer o bem ao outro. Ele se interessa pela vida do outro. Mas isso também cansa. E aí ele volta para o que ele chama de religioso, mas o religioso não tem ligação com religião. E sim esse ser uno com Deus. Aquele que se conecta, nós aqui, fazendo uma analogia, para que eu reencarnei? Para que ele não pregoava a reencarnação, ele dizia, para que eu fui criado? Então, neste momento dessa ligação una, era um momento de o que Jung nos chama, Joana de Ângeles também, de um homem integral, de você integrar a sua sombra. Que também tem outra coisa, nós, à medida que vamos tomando conhecimento que temos sombra, nós queremos refugiar, esquecendo que quanto maior a luz, maior a sombra. E quando nós olhamos para a nossa sombra, nos integramos, e aí nós começamos a ter um equilíbrio no pensar, falar, no agir e também no sentir. Aí são os 3 estágios de Kierkegaard, que ele diz que isso é muito natural. Nós vamos passando sem perceber. Algumas coisas que no passado nós dávamos muito valor e hoje nós estamos olhando de forma diferente. Olha, gosta, aprecia, mas não está tão envolvido. E com o tempo, à medida que aquilo vai se depurando, você automaticamente está mudando o seu gosto. Aí vem aquilo que todo mundo está o tempo todo falando. A medicalização. Não vou demonizar remédio algum, cada um sabe das suas necessidades, por isso a necessidade do autoconhecimento. Mas às vezes, essas angústias naturais, que são mudanças de estágios, nós tomamos um remédio para calar o corpo.
E aí nós ficamos sem entender o que o corpo está sinalizando. E às vezes o corpo está só sinalizando que você está mudando desses estados. Mas aí nós vamos lá, tomo algo para eu dormir, ou tomo algo para entorpecer aquele mal-estar que eu encontro, que é desconfortante. Toda mudança, toda zona de conforto, sair de uma zona de conforto requer, como nós falamos no início, um investimento de energia para que você possa fazer essas mudanças. Então, realmente eu preciso do medicamento ou eu necessito dele? Eu tenho sempre que contrapor. Será que eu estou com medo de enfrentar algo? Não tem problema algum se você detectar que está com medo. O medo, a gente diminui a sua ação quando a gente o enfrenta. Eu posso criar estratégia para enfrentar esse medo, por exemplo. Mas o que está me movendo a tomar tanto remédio? É algo que eu venho questionando. E aí, não se pode servir a Deus e Mamon, está no capítulo 16 do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala sobre a riqueza, aí eu vou ler aqui o que foi dito, né? É importante que nós olhemos essa situação, que ainda agora eu estou falando de um estado pleno, que a gente fica muito bem e a gente começa a buscar algo para nos desequilibrar, que a gente não visse essa riqueza só como bens materiais, mas uma riqueza de habilidades. Que tem pessoas que têm a capacidade de pegar um barro e fazer um jarro. Gente, isso aqui. Um tecido, é um pano assim retangular, daqui a pouco sai um vestido, uma saia, um terno. Isso eu acho esplêndido. Então nós estamos falando dessas riquezas, as riquezas das habilidades. E aí ele diz o seguinte: a riqueza é sem dúvida uma prova muito difícil, até para reconhecê-la, mais perigosa do que a miséria, pelas seduções, pelas tentações, que oferece, pela fascinação que exerce. Então até mesmo aquele artesão, às vezes ele se perde no elogio, ou então de quem for elogiado. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia do céu os pensamentos. Isso me fez lembrar um livro Céu e Inferno. Lá tem diversas histórias, né, que falam do aprisionamento psíquico em determinadas situações. E é importante nós analisarmos, através do autoconhecimento, o que se hoje o Senhor da vida me chamasse, ou então viesse a desencarnar, o que me empreenderia? Sabe aquele recado que nós gostaríamos de dar? Espera só um instante, igual minha mãe, não quero confessar não, porque senão Deus pode me chamar. Então assim, o que me empreenderia se hoje eu fosse chamar? Ah, eu não quero nem pensar nisso, imagina, morrer, Denise, fala sério. Sim, a gente só vai desencarnar, vai continuar aqui se relacionando. Espero até quem trabalha aqui na mesa mediúnica que se segure, que quando eu estiver desencarnado, acha que foi barato, eu falei pra caramba e vai ficar só nisso? Desencarnado eu também vou falar. Então, quem tem medo, encare seus medos. Mas aí a gente começa a analisar o que faz nós termos medo de desencarnar. Nada mudou. Como? Nada mudou. Nada mudou. Nada aí. Nem falar. Exatamente. Vamos bater papo. A mesa mediúnica é isso. E a gente começa a analisar realmente o que nos prende. É importante nós termos esse contato. Porque isso que a gente aqui está fazendo de forma muito leve é o que nos prende. Às vezes, uma vez eu vi assim, uma pessoa falando assim, eu queria só ver como a minha filha vai ficar. Juro. Aí a pessoa chega lá, a filha está deitada naquele corpo, porque é artista. E você vai ficar olhando aquilo impassível. Faz parte. Ou vai querer acalentar, ou
vai querer mostrar que está ali. Olha o processo obsessivo. Mamãe daqui, filhinho. Olha o processo obsessivo. Ninguém sai, os espíritos chamam, vem para a luz. Não, mas eu preciso acalentar. Entendeu? Ah, mas é por amor. Sim, por amor a gente também é obsessivo. Ainda tem a obsessão de encarnado por encarnado. Mas é importante que a gente tenha contato com isso, para saber o que nos prende. Ainda não se pode servir a Deus a mamão. Pelo abuso, o homem torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade no mundo terrestre, ou seja, esses aprisionamentos é que nos coloca nesta condição de inferioridade no mundo terrestre. Tem algum problema? Não, gente, no mundo também tem que ter gente inferior. Mas tem um alento. Nós somos inferiores comparados a quem? Porque também nós somos superiores acompanhados. Entendeu? Tudo é relativo. Inferior, superior é relativo. Mas nós gostaríamos de estar nessa galera já para auxiliar os demais. Mas é importante que tenhamos o que nos prende. Insiste em colocar as nossas máscaras, porque também é uma outra situação. Ai, você é tão maravilhosa, me leve para casa. Não, todo mundo testemunha aí que sofre. Mas enfim, cada um de nós sabemos as dificuldades que se tem. Isso é importante, porque isso também, às vezes a gente escuta, eu sei que eu tenho um defeito. Tá. Aí quem mora contigo tem que aturar o seu defeito, já que você não reconhece. Não tem PROCON espiritual, gente. A gente tem que mudar. Porque nós também não gostamos de lidar com os tais defeitos do outro. Mas eu topo que você reconheça os seus defeitos e comece a trabalhar. Mas quais são as suas qualidades? Porque tem que ter um contraponto. Mas é orgulho? Não. Você tem que reconhecer suas qualidades também. Porque essas vão fazer você cada vez mais querer mostrar a qualidade para você. Não é mostrar para o outro, como ele está colocando. Eu vou mostrar que eu sou superior ao outro. Isso é furado. Mas você tem orgulho de você conseguir se mortificar em determinadas situações. Alguém te ofende e você fala, puxa, ela estava tão em desequilíbrio, não é só caso não, só para você. Mas ela está tão em desequilíbrio, então eu vou perdoar. Não perdoa nada, se perdoe quando você não conseguir fazer. Mas entenda por que você não está conseguindo fazer. O que aquilo lhe representa, o que aquilo está te aprisionando. Nós somos livres, lembra do Espírito falando da liberdade? O Consolador, Emmanuel, diz o seguinte: como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Aí Emmanuel tem umas coisinhas assim que é direto, né? Constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. E aí a gente fica, tem algum problema de querer ganhar bem, de viver bem? Não! O problema é o exagero. Quando você leva a sua vida só para uma coisa. Nós vimos que o conjunto, como foi o Espírito colocou, a alma ela é aprisionada nesse corpo. Então eu preciso de um equilíbrio. Se eu vivo investindo só em uma dessas polaridades, há um desequilíbrio. Tendo desequilíbrio, há um desconforto. Aí eu vou me medicar. Toma remédio. Aí eu vivo num ciclo de aprisionamento porque eu não quero me enxergar. Aí eu vivo naquele ciclo de necessidades. E aí, só na minha necessidade, eu busco mais as emoções da gangorra da vida. Tá aí. E muitas das vezes, quem é a minha referência? Agora eu falei superior e inferior, é referente a quem? São pessoas que também são muito limitadas nós, limitadas nas suas decisões, limitadas nas suas necessidades. Mas eu quero ser igual a ela. É cego virando cego. Porque eu não consigo me equilibrar no meu universo. E ainda vou querer imitar o
Denise desencarnou, o povo vai ficar desesperado. Mas eu virei. É uma promessa. Aí no Evangelho está, onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? E aí, como fazer? E ele continua. As relações que existem entre o corpo e a alma, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. E aí, todos nós temos essa medida. Como é que eu cuido da minha alma? Com boas leituras, bons pensamentos. Sabe aquela pessoa, aquele pela-saco? Nós temos uma vida, né? Tem sempre um chatão. Chatão chega, vai se afastando dele, porque chatão é igual a gripe. Se você ficar no ambiente que está todo mundo gripado, você também fica gripado, né? Então, se você ficar muito tempo com o chatão, tu fica chatado, sem sair do lugar, reclamando, que chumbo pega. E ele continua dizendo, desaprender as necessidades que a própria natureza indica, é desaprender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ou seja, o equilíbrio é tudo que devemos buscar. Mas até lá, é muito natural que tenha horas que nós vamos priorizar uma coisa e tenha horas que nós estaremos priorizando a outra. Mas sempre observando essa gangorra. Ainda no Evangelho, sereis, porventura, mais perfeito, se martirizando o corpo, não vos tornais menos egoístas? Lembra que nós falamos de silício, naquela santa cantada do sapato da amiga? Será que nós seremos menos egoístas? Nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não é investimento. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizestes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornares dócil à vontade de Deus. E o único de alcançares a perfeição. Jorge, eu já tocava o nome do chefe. Jorge, me perdoa, Jorge, eu disse que nós vamos ir para o Sabe, quando eu era criança, muito tempo atrás, uma vez, né? Mas eu já fui criança. Tinha uma brincadeira que nós fazíamos, assim, quando alguém fazia alguma coisa que a gente não gostava, a gente dizia assim, o que vem de baixo não atinge. Isso, tudo não. Vem alguma coisa, o que vem de baixo não atinge. Não era só falando, tinha que vir da cara. E hoje é algo assim, submeter, humilhar, mortificar. Tem horas que a gente tem que voltar a essas brincadeiras. Eu levo a pessoa, o chatão que eu falei agora, que vem de baixo não atinge. Mesmo que ele atinja. Mas a gente não tem nada. Quando a gente fala ele não vai saber o que eu penso, a gente já está se segurando, que a vontade de arrancar a cabeça. Não me deu uma espada. Mas a gente quer ser perfeito. Para quem quer ser perfeito, tem que mortificar essas energias. E como eu mudo essas energias? Pensando no bem. Como é que eu posso pensar no bem desse estupiado? Que ele tem uma ocupação mais saudável para fazer do que ficar nos perturbando. Isso é oração, gente. Tomara que ele encontre um fazer, mas bem distante, não na foca. Porque aí ele vai, some no campo visual, pelo menos ele dá um refresco. O grande problema é que os chapuis se multiplicam. Aí a gente encontra o outro para estar naquele lugar. Aí a gente fala, caramba, o exercício não foi tão bom. Mas já vou mandar um colher a boca porque... Veio outro do Chui. Mandou pelo zap, vai lá, fica no meu lugar. Então o problema é nosso. A gente que tem incomodado que se mude. Mude a forma de olhar esse estrupiado. Que o estrupiado está te ajudando ao quê? A você se submeter, humilhar e mortificar. Esse avanço que a gente tem
tem essa vontade que a gente tem de apertar o pescoço do outro, mas é importante que a gente reconheça. É para ter o controle. Eu vou ter o controle porque eu consigo. Mas se o chatão aparecer na minha frente, atravessa a rua. Que é o melhor que nós possamos fazer por nós. Mas lembrando, o incomodar não é que se mude, é mudar a forma de agir com o chatão. Quando ele vier falando, a raiva está tamanha, não fale nada. Estou falando com você. Eu estou pensando na melhor forma de lhe responder. Esse seguro. Porque nós temos que ter estratégia para lidar com essas energias que surgem na gente. A energia é nossa. A ira é nossa. E quando a gente diz o outro que é responsável, é como se o outro fosse o autor. Não é. Isso é nosso. Nós temos que ter um controle dessas energias, não negá-las. Observe. As deixa se manifestar numa hora justa, não com esses chatões que estão aí. O desprendimento nos faz vencer a ansiedade e a angústia. Nós começamos até falando, né, a ansiedade que nós temos até de querer ser perfeito. E aí Emmanuel fala, cada dia mais do seu dia. Então a gente começa a analisar que essa ansiedade de querer chegar em algum lugar, e também quando a gente chega, continua ansioso porque a gente quer mais, existe uma falta na gente, que isso é extremamente saudável. Essa falta nos movimenta, essa falta nos faz realizar coisas. Isso é muito bom. Mas também é bom a gente observar que o tempo passa diferente para cada um de nós. Nós temos um tempo, uma interseção aqui, que neste momento estamos aqui coabitando o mesmo lugar. Mas como o nosso tempo mental, das nossas realizações, funciona de forma completamente diferente. O tempo do espírito, ainda mais ainda, as dificuldades que se tem. Às vezes nós falamos dos nossos mentores, eu assumo que todos vocês também façam esse exercício, e se não já fazem, convido-os a fazer, porque o mentor é o espírito mais íntimo que nós temos. E nós devemos essa intimidade. Ah, Denise, como é que eu conheço o meu mentor? Sente, pare. Não na hora de pagar a conta, porque na hora de pagar a conta, fila, nada disso. Mas no momento que você conseguir fazer uma pequena meditação, se conecte, chame-o, dê um nome para ele, para que você observe a energia que o seu corpo está respondendo. Essa energia, para que você registre, você pode nomear qualquer nome que você der. Pode ser o nome de uma mulher, pode ser o nome de um homem, como você se sente. Porque na hora em que você estiver muito ansioso ou angustiado, você pode chamar por esse espírito. E quando eu falo assim, vamos elevar o pensamento e a gente realmente se conecta com nossos mentores, nós vemos a ação deles sobre todos nós. Porque é exatamente essa a proposta dele. Se o meu coração está acelerado e eu quero me acalmar, eu me ligo com o meu mentor, chamo por ele. E aí eu começo a perceber que essa conexão, tanto foi dito aqui, da junção dessa alma cativa no corpo físico, ele em harmonia, ele recebe com muito prazer todos esses mentores que tanto nos ajudam e dizem a cada um de nós, venha! Aí nós vamos dizer, peraí que eu preciso tirar o sapato, porque vai mais rápido, né? Não, e ele fala, venha no seu tempo. Venha da forma como você quiser. Venha da forma como você está. E ainda acrescenta, quando Jesus diz, pegue sua cruz e me siga. Venha com todos os seus problemas. Não precisa fazer unha, barba, cabelo, nada. Nada. Venha. E para aceitar esse convite, é necessário que tenhamos
essa espiritualidade possa nos ajudar a cada dia, a cada instante, nessa trajetória de evolução. E que tenhamos apenas um pouco de paciência, que o nosso dia também vai chegar. E que nesse dia nós possamos aceitar a nossa reencarnação, se for o caso, que teremos a mesa mediúnica para nos receber, mas independente da mesa mediúnica, que nós possamos dizer, aceito a proposta. Muito obrigada, meus irmãos. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, agradecendo muito a Denise por esses momentos, por essa reflexão, por toda essa leveza com que ela nos passou tudo isso que nós temos que refletir, e o seu mentor esteja sempre aí. Bom, vamos passar agora para o passe. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares e que os passistas possam se posicionar.
obrigada por tantas reflexões, por mostrar o caminho que precisamos seguir com harmonia, com equilíbrio, para alcançarmos aquilo para que fomos criados. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está na noite de hoje, dando-lhe clareza, discernimento, sabedoria na hora de suas escolhas. Abençoa, Senhor, a nossa amiga Denise, dando-lhe força, fé, coragem, esperança, na continuidade de todos esses seus estudos, que ela possa trazer sempre com essa mesma alegria, essa mesma leveza, tudo aquilo que ela tem para nos passar. E possamos, Pai, retornar aos nossos lares na certeza de que estamos nessa caminhada, que o Senhor nos dê sempre muita vontade, muita perseverança, muita persistência nessa busca que estamos todos os dias. O Senhor abençoe a todos nós, e Maria de Nazaré derrame sobre todos o seu manto de luz e de amor, e que todos os nomes que foram colocados ali na caixinha para vibrarmos, que nós, a cada um que colocou o nome ali, possamos pensar nesse momento, iluminando o caminho de cada um, seja ele encarnado ou desencarnado. E todos os pacientes que estão aqui no hospital da nossa casa, no hospital espiritual da nossa casa, estejam recebendo nesse momento essas vibrações amorosas de recuperação e certeza de que estão no melhor lugar que poderiam estar para dar continuidade à sua caminhada. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.